É que, vocês falam de todo mundo, na verdade, né? Eu acho. De você não, ninguém fala de você. Fala. Fala Deve não. falar, né? Nossa, é. No colegiado fala, mas no... Nossa, os aluno... professores falam horrores, mas enfim. Então, gente, agora então, boa noite. Agora então comecei a gravar, tá? Então agora já está gravando. Que eu ia falar para vocês. Então, as aulas estão todas disponíveis, né? Eu já disponibilizei a última. A gente não teve aula quarta-feira passada, então eu queria organizar um pouquinho as coisas. Hoje a gente vai ter essa aula. Eu estou então devendo, vamos dizer assim, um vídeo sobre Hegel que eu vou postar a semana que vem. E a semana que vem a gente poderia ter 2 aulas. Segunda e quarta, porque aí a gente tira o atraso. A gente não está exatamente atrasado, porque o que falta para o nosso curso agora é eu espirrar, peraí. Que saco, peraí. Ai, gente. Saúde! É alguma coisa que eu pus a mão aqui. Eu sou super alérgica, então eu vivo espirrando. E, na verdade, essa casa tá meio suja também, né? Isso tudo tá gravando. Essa semana eu não fiz faxina, porque teve concurso na segunda, então tem umas poeiras aqui. Então, aí, voltando. Isso tudo devia ter ficado fora, né? Então, assim, eu vou abrir o próximo módulo ainda, que eu acho que é um módulo importante. Vocês vão ficar espirrando a aula inteira. Eu acho que é um módulo importante, o próximo módulo, mas a gente está dentro do que eu tinha programado, tá? Não está muito fora, não. E a gente vai fazer, então, um exercício, que vocês já estão fazendo aquele do Kant, que eu vou responder agora, eu vou comentar o exercício com vocês. O do Rousseau, na verdade, eu também vou comentar, mas eu já fiz um certo comentário. Ataca a rinite só de ver, né? Eu já fiz um certo comentário sobre esse exercício do Rousseau naquelas aulas que eu postei lá, que são as aulas transcritas, tá? Então, nas aulas transcritas, na verdade, eu estava escrevendo um livro com um aluno, inclusive, que era o monitor da turma, e a gente estava coletando exemplos de respostas que as pessoas dão, e essa coleta já vinha de algum tempo, tá? Que não são respostas que são erradas, nada disso, mas que são respostas que são padrão, que as pessoas costumam dar, e que exatamente escapam um pouco ao escopo do que a gente está tentando pensar aqui como história da filosofia, não é que está errado, mas que não é exatamente o que a gente quer, é o que eu comentei um pouco naquele vídeo do Hegel. E o exercício que eu postei hoje é um exercício de paráfrase. Paráfrase é quando você pega o texto e você explica o texto com outras palavras, só que falando do texto, sem colocar nada seu no texto. Você simplesmente está fazendo uma explicação. A palavra explicar é desdobrar, de pli, né? Pli é prega, né? Saia plissada, sabe? Nossa, hoje eu tô com umas metáforas ótimas. Que é a saia de pregas, né? A saia, o plissado. Então, explicar é desdobrar uma prega, é desdobrar uma dobra. Então, explicar um texto é repetir o texto. Depois desse exercício, a gente vai fazer o exercício de citação. E por que é muito importante fazer o exercício de paráfrase e de citação e a gente conversar sobre isso? Porque um dos problemas que a filosofia enfrenta, e a academia em geral, mas a filosofia ela é muito vítima desse problema, exatamente por causa disso que a gente está vendo no texto do Hegel, porque a gente tem uma tradição, que é inclusive uma tradição brasileira, como eu expliquei para vocês nas aulas sobre metodologia, que é a tradução da exegese do texto. Isso é uma tradição filosófica. A filosofia e a exegese do texto, ou a hermenêutica do texto, ou seja, a explicação do texto, elas andam juntas, né? Está na Idade Média, e agora o Hegel trazendo um outro elemento de pensar a história da filosofia como filosofia. Portanto, a gente sempre foi um pouco filólogo, um pouco ligado ao texto. Isso faz com que a gente, às vezes, fique meio refém de andar nas bordas, de andar muito próximo do que hoje em dia é considerado plágio. O plágio não existe desde sempre, tá? E isso é muito interessante, porque se vocês forem pegar tratados da Idade Média, eles são cheios de plágios, entre aspas, né? São coisas que vêm de um outro lugar e eu trago para dentro do meu texto, sem necessariamente dizer de onde. Por quê? Na Idade Média, me ouvi falando. Vocês estão ouvindo o retorno agora? E agora? Deixa eu ver o que aconteceu, peraí. Ok. É que tem alguém com o microfone ligado. Então tá. Eu achei que às vezes eu abro a sala 2 vezes, já aconteceu. Aí eu fico me ouvindo.
Então, na Idade Média, o número de textos com os quais um autor trabalhava, um escritor trabalhava, era muito pequeno. Portanto, eu não estava fazendo um plágio, eu estava citando um texto que todo mundo que ia me ler, inclusive a comunidade de leitura era muito menor, sabia que texto era. Então, não existia nenhum tipo de má-fé, porque todo mundo sabia que aquilo que eu estava citando era Aristóteles ou era Tomás de Aquino, porque esses textos eram de circulação comum. Então, isso é muito comum em textos da Idade Média. Eu acabei de fazer uma tradução de um texto da Idade Média, que eu falei para vocês, do século XV, e os textos são coleções de citações que vêm de outros lugares, que é, inclusive, o que a retórica chama, às vezes, de lugar comum. Lugar comum é uma repetição. Então, não é que o plágio ele anda junto com a filosofia e que ele é um pecado. Acontece que no nosso mundo atual, e vai aí toda uma história da filosofia também, da ideia de autoria, né, que também é um tema filosófico, o que é um autor, é um livro famoso do Foucault, a noção de autoria, ela se transformou também numa noção de posse, porque nós vivemos o individualismo moderno, né? Então, o livro é meu. Então, ontem mesmo a gente estava num concurso e tinha uma menina que falava assim, uma candidata que falava assim, a minha filosofia, que é um pouco aquilo que o Hegel disse, se a filosofia é minha ou de outrem, a única diferença que vai aí é uma vaidade, mas essa vaidade é uma vaidade moderna. E mais, num outro degrau ainda, que eu acho que a gente não pode esquecer, essa filosofia que é minha, ou esse texto que é meu, ele contabiliza para mim alguns lucros, né? Ele traz para mim algumas vantagens, né? Então, nós que vamos ser acadêmicos, nós que vamos trabalhar com academia, vocês que provavelmente serão professores, vocês vão, evidentemente, ter um texto que vocês vão colocar no currículo Lattes de vocês, dizendo que esse texto é de vocês, e esse texto vai contar pontos, e nós vivemos esse mundo, e se a gente quiser criticar, ótimo, mas a gente tem que entender que a gente vive nele, e a gente não pode se aproveitar e criticar, né? Então, você está se aproveitando, nós vivemos disso. Portanto, um texto, quando ele é plágio, ele é considerado algo de muito grave, porque é quase como se fosse uma espécie de roubo, é um roubo intelectual. Tá? Então, na filosofia, eu já peguei vários casos aqui no departamento, eu não considerava plágio, eu considerava paráfrase. Eu achava o texto tranquilo, mas a pessoa quase perdeu o título. Então, é uma coisa muito grave, é uma coisa muito importante que a gente converse sobre isso. E converse não no sentido, eu não gosto muito de conversar nesse sentido, se fizer isso, morre, é espancado, vou enfiar palito embaixo do seu unha. Eu não vou fazer nada disso. Na verdade, eu estou querendo falar para vocês do que é plágio, qual o perigo do plágio. Plágio é um crime, ele é... Não é que é um crime, ele é... agora eu queria falar bonito e não consigo. Ele é juridicamente desenhado, sei lá, esqueci a palavra. Ele tem uma configuração jurídica. Então, se eu disser que é plágio, eu posso entrar na justiça e acusar alguém de plágio, etc, etc. Vocês acho que se lembram recentemente aí de alguns problemas que circundaram a nomeação de ministros, tal. Então, aquilo que é considerado quase falsidade ideológica. Então, vamos tomar cuidado com isso. E como a gente faz para tomar cuidado com isso? Sendo que nós trabalhamos muito colados ao texto. A leitura estrutural, vocês vão falar para mim, mas professora, você está pedindo para eu fazer um plágio, você está pedindo para eu ler o que está no texto, você está pedindo para eu desdobrar o texto? Sim, é por isso que a gente tem que tomar cuidado e conhecer as ferramentas de trabalhar com o texto, se apropriando desse texto, fazendo desse texto um texto nosso, no sentido muito humilde nesse caso, tá? Não é nosso que eu vou fazer a minha filosofia. A gente sim vai construir a nossa filosofia ou não, enfim, aí cada um vai ter a sua carreira, mas isso é com o tempo. O próprio Hegel está construindo a filosofia dele em cima da filosofia de Kant, Kant em cima do Baumgarten, então você tem todo esse elemento, ninguém sai do nada. Mas vamos lidar com essas ferramentas. E quais são essas ferramentas? É a paráfrase, que é um pouco o que vocês vão fazer agora, a paráfrase, que é uma explicação com outras palavras, e é a incorporação que tem a ver com a citação. Então, eu coloquei lá para vocês também uma cópia de livro, uma página de um livro, que é da gramática do Ruais, tá? Que é uma gramática nova, é aquela gramática verde que está ali, não, vocês não vão ver muito. Eu tenho uma parte só de gramáticas, assim, tá? Aquilo é tudo gramática, aquilo é tudo dicionário e tal. Então, essa gramática do Ruais, que é uma gramática mais recente, eu peguei e copiei a página, ficou uma porcaria, mas eu acho que dá para ler, e ali vai explicar para vocês o que é citação, como a gente faz uma citação, ou seja, qual é o código linguístico e visual e de formação do texto,
para citação. Isso também muda historicamente. Hoje em dia a gente tem aquilo que a gente chama de normas da BNT. Mas não é a BNT. A BNT é um conjunto de normas. É mais do que isso. É saber por que citar, como citar, o que é uma citação, por que citar. E aquele texto traz, esse texto da gramática traz um pouco o conceito de citação. Então, a gente vai trabalhar um pouco com isso a partir dos textos que a gente está lendo. Então, eu coloquei lá para vocês uma frasezinha do Hegel, para vocês tentarem explicar, parafraseando, evidentemente, o entorno dessa frase, parafraseando o texto num pequeno parágrafo que vocês comentam esse texto. Tá? Então, é o exercício. O próximo exercício é o exercício de citação, tá? Que a gente vai fazer a partir do texto do Nietzsche. Já dou até um pouco a dica do que é, qual que é o exercício. Eu vou pedir para vocês escolherem e comentarem, evidentemente, costurando no texto de vocês, citações em torno da crítica à noção de erudição, do Hegel e do Nietzsche. Vocês vão ver que ambos fazem críticas à noção de erudição. Então, o que é erudição e qual é o problema da erudição? Então, você vai no texto e escolhe, porque saber escolher também uma citação no texto é uma pérola. Às vezes você escolhe aquela citação que muda, inclusive, a leitura do texto. Você cita uma parte do texto para desdobrar uma coisa que ninguém tinha percebido. Então, vocês escolherem essas citações. Esse é o próximo exercício, tá? Então, esses exercícios estão colocados lá, enfim, para vocês continuarem. Agora, eu queria entrar no texto novamente, que é essa parte final do texto do Hegel. Vocês têm alguma questão daquela parte inicial do Hegel? Então, a parte inicial do texto do Hegel é aquela introdução, tá? Qual é o problema? Aí ele passa em revista noções de história da filosofia que são correntes, e são correntes até hoje, essa noção de que a filosofia é um conjunto de opiniões sobre determinados temas, e ele diz que não é exatamente isso, ao contrário, filosofia é pensar por conceito, não é um conjunto externo de temas, nem um conjunto de sistemas, e ele diz, inclusive, que esse conjunto de sistemas pensado apenas nesse modelo de parataxe, né, colocando uma coisa do lado da outra, nessa historicidade que ele diz que muitas ciências possuem, por exemplo, ele diz que a biologia, não sei se vocês se lembram, possui uma historicidade meramente por justaposição. Então, a historicidade da biologia, que é o que ele diz, ela é simplesmente o acréscimo de novos conhecimentos. Então, ela vai crescendo. Né? Ou ele diz, por exemplo, que a matemática ela não tem história, porque a história ela é externa à matemática. Ela simplesmente vai se desdobrando dela mesma, a matemática. Agora, a filosofia não. A filosofia ela não tem uma historicidade por justaposição. Por quê? Porque se ela o tivesse, se fosse só uma justaposição de sistemas, a gente teria, então, por fim, uma espécie de fim da própria filosofia, uma espécie de esvanecimento da própria filosofia em si mesma, porque a filosofia nada mais é que um conjunto de sistemas mortos. Né? Então, vou juntando um monte de sistema, todos eles já foram refutados, todos eles falam bobagem, né? Porque, enfim, está aí dado, né? Cada um fala, né? Como disse, eu citei, inclusive, nosso colega Alex, que é um professor do departamento, que ele fala que cada sistema filosófico é um livro de literatura fantástica, porque inventa o seu mundo, seus conceitos, a sua verdade, cria a sua linguagem, né? Cria a sua vida. Mas, nesse sentido, aprender história da filosofia não é exatamente nada além de um grande conjunto de quadros, uma grande erudição, um dado de erudição. E aí vocês se lembram, na última aula, que a gente parou exatamente quando Hegel critica esse modelo e põe, na verdade, a questão que ele entende como história da filosofia. A história da filosofia, a filosofia é ela tem sempre por fundo a verdade, a filosofia é um desenvolvimento do conceito, é pensar por conceitos, e, portanto, esse pensar por conceito, ele tem sim um desdobramento processual, histórico, que ele vai tentar explicar agora, nessa parte que a gente vai ler, e, portanto, a diversidade dos sistemas, ela está implicada nesse processo conceitual. Então, ele explica um pouco essa questão, e aí ele diz o que ele entende, portanto, como história da filosofia. Aí a gente chega na segunda parte do livro. Vale lembrar, tá? Só lembrando novamente, que a gente não vai ler esse texto inteiro, a gente vai ler esse texto só até a parte B, tá? Porque essa parte é a parte A. A gente não vai ler o texto inteiro. A gente vai ler, então, até a página, no meu livro, 352, tá? É até onde a gente vai. A parte B é a relação da filosofia com as outras partes do que se pode saber. Tá? Então, é uma relação da filosofia não mais com a sua história, mas com as outras ciências. E a gente não vai entrar nessa questão. Então, a gente vai parar um pouco no problema da história da filosofia, que é essa primeira parte do texto. Cortei também porque eu sei que esse texto não é um texto, assim, que vocês estão lendo, ai, que legal,
melhor texto que eu já li na pandemia, é um texto difícil, é um texto que tem uma certa linguagem técnica pesada, a nossa questão é simplesmente essa. Então, na página 334, então, ele vai voltar aquela questão romanesca, que eu já citei para vocês, ele vai dizer esclarecimentos relativos à definição da história da filosofia, ou seja, ele construiu essa definição e aí ele vai dizer, na página 354, o essencial é conhecer que a verdade não se reduz a um pensamento simples e vazio, ou seja, não é um pensamento abstrato, não é apenas uma imaginação, como Kant fala na crítica ao idealismo, que está lá naquele vídeo que eu gravei para vocês. Mas é um pensamento determinado em si. O que significa ser um pensamento determinado? O pensamento não é vazio, ele é o pensamento sobre algo. Portanto, ele tem uma determinação. Então, você determina alguma coisa. Então, um pensamento é sempre um pensamento determinado, não é um pensamento simplesmente o pensar abstratamente e de modo vago. Então, ele tem uma determinação em si. Para obtermos este conhecimento, devemos valer-nos de alguns conceitos abstratos, que, como tais, são totalmente genéricos e áridos, e são as duas determinações do desenvolvimento e do concreto. Ou seja, eu tenho que me valer de conceitos que são abstratos, só que eu tenho que desenvolver esses conceitos e fazer com que esses conceitos se tornem concretos, senão eles são simplesmente uma potência, ele vai usar exatamente esse termo daqui a pouco, que nunca vem a se atualizar. E aí ele continua. O produto do pensar é o pensamento em geral, mas o pensamento é até agora apenas formal. Definindo-se mais, torna-se conceito. A ideia, finalmente, é o pensamento na sua totalidade. É essa questão que a gente vai tentar delimitar agora. O pensamento em geral, o conceito árido, como ele fala aqui, é o pensamento vazio, que não se atritou ainda aos seus objetos. Mais ou menos aquilo que eu falei no vídeo para vocês. A racionalidade, ela tem as suas potências de pensamento, só que ela não foi ao real. E, portanto, ela também não se concretizou na história. A ideia é aquilo que é, ele diz, a ideia é a verdade e unicamente a verdade. Ou seja, a ideia, portanto, é esse processo do pensamento abstrato, do conceito, portanto, abstrato, que vai ao objeto e torna-se um terceiro, que é esse objeto tornado atual. E aí ele vai falar como é que esse conceito se desenvolve. E para isso ele recupera, o Hegel, uma terminologia que é aristotélica. Então ele vai na história, vai em Aristóteles, e evidentemente que não é o Aristóteles que respondia a problemas gregos, é o Aristóteles respondendo questões aqui e agora. E aí ele vai dizer, a capacidade, está na página 375, o ser em si, como eu chamo, o ser em si, então, é aquilo que está fechado. O ser em si, a minha capacidade, a minha potência. A potência, a dinamis, é aquilo que é o em si do pensamento. Então, o pensamento tem potências. Quais são as potências do pensamento? O homem tem que potencialidades? A potencialidade da liberdade, que os outros animais não têm. Eu falei para vocês do exemplo que depois ele vai dar, ele dá vários desses exemplos, que é um exemplo que ele vai dar e, portanto, eu vou dar. A criança tem, em potência, a capacidade de falar. Os homens têm essa potência. Só que essa potência, na criança, ela é potência. Portanto, o que é uma potência? Potência é algo virtual, né? É algo que é uma virtualidade. Ainda não está atualizado. Você só vai atualizar essa potência quando essa potência tornar-se outra para você e o conceito da fala for a esse outro que vai se desdobrar no tempo para tornar-se um terceiro, para tornar-se criança que fala. E aí ele continua. O segundo movimento, então o primeiro movimento é o em si. O primeiro movimento é a potência. O segundo movimento, o segundo é o ser por si, a atualidade, o actus, a energeia. Então, eu tenho o em si e o por si, que está separado, colocado na minha frente como meu objeto. Se, por exemplo, dissermos o homem é por natureza racional, queremos significar que ele tem a razão em potência, em germe. Nesse sentido, o homem tem razão, intelecto, fantasia, querer, desde o instante do nascimento até no útero materno. Mas enquanto a criança só tem a potência ou a possibilidade real da razão, é como se não tivesse razão. A razão não existe ainda nela, porque ela não pode fazer de racional e carece de consciência racional. Só no ato em que o homem devém por si aquilo que é em si, que ele devê em si o que é por si, isto é, a razão por si, é que o homem tem a
atualidade naquele determinado aspecto e é racional. Quer dizer, chega efetivamente à razão por si. Então, ele é em si, ele tem que desdobrar isso que está lá nele como um objeto para ele, para num terceiro momento apropriar-se, vamos dizer assim, desse objeto, desse conceito, dessa potencialidade, para tornar essa potencialidade em si por si, atual. O exemplo da criança é bem óbvio. A criança nasce, todos os homens nascem com a potência de falar. Agora, se essa criança não colocar a potência de falar como uma questão para ela, e vale lembrar, usei o exemplo não é hegeliano, também não é bom porque ele é empírico, mas enfim, há crianças que não têm contato com pessoas adultas falantes, crianças criadas com lobo, nossa, super, elas não aprendem a falar, vocês sabem disso. Isso permanece em potência. E muitas vezes elas não aprendem a falar nunca mais, né? Já houve o caso do Garoto Selvagem, né? Que é um filme bem bonito, inclusive, que o menino é encontrado, ele vivia na selva, enfim, ele é encontrado por um professor, enfim, esse professor tenta explicar para ele várias questões, por exemplo, a questão da abstração, né? Que tem muito a ver com isso. O professor põe para ele uma tábua com vários desenhos, por exemplo, o desenho de uma tesoura, de um triângulo, de um copo, e pede que ele coloque tesoura sobre o desenho da tesoura, ou seja, está ensinando para ele exatamente esse conceito sígnico de abstração, e ele vai aprendendo, porque isso está em potência, ele vai pondo em ato, só que ele não aprende a falar. Então, ele não põe essa potencialidade em ato, ou seja, ele não desdobra essa potencialidade, ela permanece, portanto, um conceito vazio, percebe? Ela permanece, portanto, em geral, a capacidade em geral, mas ela não é atualizada de forma alguma. E aí ele diz assim, o que se tornou objeto para ele é o mesmo daquilo que ele é em si. Só por meio do objetivar-se desse ser em si, o homem devém por si e se desdobra, embora permanecendo ele próprio e não se tornando outro. Que isso aqui, se eu colocasse na prova, como vocês me explicariam? É isso, o homem é em si, pegando um exemplo, ele é em si racional. Só que ele só tornar-se-á racional se essa racionalidade for extrinsecada, ele vai usar essa palavra, tornada estrangeira, tornada outra, se eu reconhecer essa racionalidade como um outro da minha própria consciência, para que a minha consciência se aproprie, portanto, dessa racionalidade e efetive essa racionalidade num terceiro, que é o mesmo sendo o outro, percebe? Então ele vai falar um pouco dessa questão aqui explicando, na verdade, o que ele está explicando? Como o conceito se desenvolve. Qual é o desenvolvimento do conceito? Pouco que eu falei lá naquele vídeo para vocês. O Kant fala, a razão está esclarecida? Não, ele está em processo de esclarecimento. Só que ele não explica como esse processo se dá. É como se o Hegel estivesse exatamente explicando esse processo. Como esse processo se dá efetivamente. Como é que se efetiva, portanto, essa razão na história. E aí ele continua mais embaixo. Se só assim se explica, e aí ele vai pegar os exemplos, como sendo todos os homens racionais por natureza, todos os homens são racionais, todos os homens são livres, e sendo a explicação formal dessa racionalidade os serem livres, o que é? Racionalidade e liberdade são conceitos que andam muito próximos aqui em Hegel e em Kant, né? Porque o que é ser livre? Ser livre é ser capaz de produzir por si mesmo a capacidade de pensar, isso é liberdade, né? Liberdade não é fazer qualquer coisa, né? Os animais que correm na selva, tal, não são livres, porque eles não são capazes de produzir por si mesmos essas regras, né? Elas são instintivas, enfim. Então, a liberdade, ela é, vamos dizer assim, nesse caso, um componente da racionalidade humana. Então, todos os homens são livres. Mas, então, como é que eu explico que tivesse havido, e haja ainda, em muitos povos, um regime de escravidão? E que os povos se tenham contentado com tal regime? A diferença entre os povos africanos e asiáticos, por um lado, e os gregos e romanos, por outro, e modernos, por outro, reside precisamente no fato de que esses são livres e o são por si, ao passo que aqueles o são sem saberem que são, isto é, sem existirem como livre. Ou seja, a liberdade nesses povos não é efetiva. Parênteses, lembra que eu falei no vídeo para vocês se isso é uma questão? Aqui, então você vai dizer, quer dizer então que a liberdade, que a escravidão em alguns povos tem a ver
com a filosofia, com eles não terem extrinsecado essa capacidade racional e não terem tornado-se livre. Ah, beleza, não tem a ver com dominação, com colonialismo, com guerra, não tem nada a ver com isso. Exatamente essa questão. Aqui nós estamos, então, pensando que a razão move a história. Depois vocês vão entender que há uma mudança muito grande nessa própria teoria do Hegel que vai inverter essa questão e vai mostrar que exatamente esses povos não são livres por uma questão que é histórica, não é uma questão apenas da ideia, do desenvolvimento da ideia. Mas percebam que Hegel já coloca essas questões já, né? E aí ele continua mais abaixo, aí ele faz aqueles exemplos que eu falei para vocês, que são exemplos orgânicos, ele vai dizer que é um pouco a ideia de determinação, tá? E aí ele vai dizer o que é uma determinação no pensamento. Por que o pensamento tem determinações em si? Porque há potências no pensamento que são umas e não outras, não há qualquer coisa. O homem não é capaz de tornar-se qualquer coisa, né? O homem não é capaz de extrinsicar qualquer tipo de potencialidade. Essas potências têm que, de alguma forma, estarem ali como determinações que ainda não foram colocadas em ato. E aí ele vai dizer isso. A planta, por exemplo, não se perde numa transformação indefinida. Do seu germe, em que, todavia, se não distingue nada, sai uma multiplicidade que, no entanto, já lá estava inteiramente contida, se não do modo desenvolvido, pelo menos implícito idealmente. Ou seja, o que ele vai dizer assim? Quando eu tenho a semente de uma planta, eu tenho um abacateiro aqui atrás, aí você pega uma semente de abacate. Entre a semente do abacate e o abacateiro, existe um buraco, né? Muito diferente a semente do abacate e o abacateiro. Parecem coisas que não têm nada a ver. Só que na semente do abacate, de alguma forma, em potência, está contido o abacateiro, mas não está contido a mangueira, percebe? Então ela pode desenvolver o abacateiro, porque ela está lá em germe. E muito embora sejam coisas muito diferentes a princípio. E ele vai dizer exatamente isso. O princípio dessa projeção na existência é que o germe não pode suportar o ser só em si, mas tem o pulso para desenvolver, e a contradição está em ele ser só em si e não o dever ser. Este extrinsicar-se, a palavra é maravilhosa, né? É pôr para fora aquilo que é seu, ou seja, quando a criança vai extrinsicar a capacidade de falar, e pensando aqui, há vários autores que são posteriores e que vão pensar o desenvolvimento da criança, que vão se basear um pouco nessas questões aqui, tá? Há autores, inclusive, que vocês vão estudar lá na psicologia da educação, que vocês vão pensar a partir daqui. Por exemplo, como é que a criança aprende a falar? Ela aprende a falar vendo alguém falar. Mas não significa que ela vai aprender empiricamente qualquer coisa, ela vai aprender empiricamente aquilo que é uma potência nas suas capacidades, aquilo que ela já tem em germe. Portanto, ela vai extrinsicar essa capacidade. Mas ela só vai extrinsicar essa capacidade se essa capacidade for desenvolvida. Não é também deixa a criança lá que ela fala. Ela não fala, vocês sabem disso, né? Então, é muito interessante, embora os exemplos que o Hegel use aqui sejam exemplos, tá? Não tem nada a ver com o desenvolvimento biológico, ele está usando com o desenvolvimento que é aqui evolutivo das plantas, ele está usando como exemplo. E aí ele continua o princípio dessa projeção na existência e tal. Então ele diz assim que a semente, ela comporta nesse seu em si uma necessidade de extrinsicar-se, ela quer tornar-se árvore, como a criança quer tornar-se falante e o homem quer tornar-se livre. Então é uma espécie de movimento interno à própria consciência. Isso equivale, guardadas as proporções, àquilo que o Kant diz, que é uma espécie de telos final da própria humanidade. A humanidade, deixada livremente no seu percurso, ela irá se esclarecer. Para isso só precisa ser livre, porque isso está contido lá em germe. Ela quer extrinsicar essa capacidade, falando como Hegel, óbvio que Kant não ia falar esse palavrão, e tornar-se, portanto, do que ela tem em si, tornar-se em si por si, tornar-se efetivamente livre.
o germe, e aí ele diz assim, enfim, que o fruto, portanto, quer ser árvore para voltar ao estado primitivo depois de fruto novamente. Então, esse ciclo. E ele diz, o germe quer apenas produzir-se a si próprio e extrinsicar o que contém, para depois voltar a si mesmo e recolher-se de novo na unidade de onde saíra. Então, é esse movimento que ele está tentando explicitar. Parênteses. Isso é movimento da dialética, tese, síntese e antítese, tese, antítese e síntese. Sim e não, gente. Não, vocês viram essas palavras aqui no Hegel? Não. Então, é um pouco comum, tá? Quando a gente vem do manual para o texto e não do texto para o manual, que a gente já vem e aplica, tá aqui, ele está explicando a dialética, pá. Vamos deixar o texto explicar. Primeiro porque ele não usa esses termos, né? Então, e aqui a gente entende muito mais a questão do porquê e do como esse texto se desenvolve e qual era o problema que ele tinha na frente dele, do que simplesmente aplicar uma fórmula, que é uma fórmula de manual, ao texto, tá? Então é um pouco o cuidado que a gente que lida com o texto nesse nível tem que tomar. Muito embora, óbvio, em outros níveis de pensamento, em outras áreas, inclusive, às vezes basta simplesmente esse modelo da tese, antítese e síntese, e ela serve para explicar. Agora, aqui não serve, tá? A gente tem que perceber exatamente esse movimento. E aí ele vai falar do Geist, do espírito. Falei para vocês, né, que uma vez eu estava lendo o livro da fenomenologia do espírito no ônibus, e aí o cara falou assim, nossa, por que você fica lendo essas coisas espíritas? Isso não é verdade. O cara era um rapaz religioso, assim, eu era meio impaciente, hoje em dia eu teria conversado com ele. Falar, não, que não é espírito de espírita, não tem nada a ver com isso. Espírito aqui tem a ver com razão, tá? E o espírito, e não é a minha razão, não é psicológico, tá? Porque aqui, até esse momento, todos os exemplos parece que estão falando da pessoa, né? Do indivíduo. Da criança, da árvore, parece que está falando do indivíduo e não da floresta. Mas ele está falando não da árvore, mas ele está falando da floresta, não do indivíduo, mas ele está falando da história da humanidade, da qual a nossa racionalidade é parte. Tá? Então, e aí ele vai falar dessa questão do Geist, do espírito. Por conseguinte, o desenvolvimento do espírito, né, consiste em que o seu extrinsicar-se, o seu cindir-se é simultaneamente o vir a ser a si mesmo. Este ser consigo mesmo do espírito, esse vir a si próprio, pode ser considerado como seu fim mais elevado e absoluto. Só isto ele quer e nada mais. Tudo que desde a eternidade aconteceu no céu e na terra, a vida de Deus, e quando se opera no tempo, visa apenas a que o espírito se conheça a si próprio, se faça a si mesmo objeto, se encontre, devenha por si mesmo, se recolha em si próprio, desdobrou-se, alienou-se, mas somente para se poder encontrar e para poder voltar a si próprio. Como é que vocês explicariam isso se eu pedisse para vocês explicarem a partir de tudo que a gente tem lido? Vocês se matariam se eu colocasse isso na prova? O que ele disse aqui? Eu vou explicar, então. Ele disse assim, o espírito, ele o desenvolvimento. O que ele está explicando aqui? O que é o desenvolvimento? O que é o desenvolvimento? Desenvolvimento, e ele se dá no tempo. Por quê? Porque ele tem esse movimento do pôr para fora, que é um movimento de sucessão. Então, ele é temporal, percebe? Eu tenho que... Acho que eu passaria um pouco mal. Ele tem que extrinsicar o espírito, então, portanto, ele tem que... Aquilo que ele tem como uma determinação abstrata, ele tem que pôr para fora, vomitar, né? Senão, não estou brincando, não é vomitar. Mas ele tem que tornar objeto para a própria consciência. Portanto, eu tenho que colocar as questões da racionalidade como objeto, portanto, desdobrá-la no tempo, porque isso é uma sucessão. Eu coloco as questões da razão como objeto para mim mesmo, para que essas questões da razão voltem a mim efetivadas. Então, é isso que ele diz, esse cindir-se, esse extrinsicar-se do espírito tem a ver com o espírito tornar-se si mesmo. Em que sentido? Aquele sentido da criança que tem a potência de falar, mas só vai tornar-se falante quando ela colocar a fala como um objeto para a sua própria consciência e, num terceiro momento, conceituando essa questão da fala, esse conceito vir a ser efetivo. Então, o espírito, ou a racionalidade, ela tem essas determinações que ela quer extrinsicar e que ela quer tornar efetiva. Deu uma puta cuspida aqui.
Então, essa questão do espírito, ele aliena-se, ele cinde-se, ele divide-se, ele estricica-se, ele põe-se para fora, estrifica-se, mas para tornar-se si mesmo. Então, ele tem aquilo que ele tem como potência abstrata, ele põe em ato para depois aquilo que é em potência tornar-se ato e, portanto, tornar-se o que se é, né? Tornar-se o espírito efetivado, atualizado. Então, o exemplo que ele dá da liberdade, eu acho o melhor, que é esse exemplo dos todos nós sermos livres, mas só nos tornamos livres quando nós colocamos a liberdade como uma questão, quando nós colocamos filosoficamente o problema da liberdade. Ele vai falar isso mais à frente. Evidentemente, eu estou tratando deste texto, tá? Então, há os outros textos do Hegel, que ele vai falar dos povos, desses povos não gregos, de forma não muito lisonjeira. Então, ele não é. Isso são outras questões, exatamente, que estão sendo expostas hoje em dia, evidentemente. Tem várias questões que a gente pode considerar hoje em dia racistas, colonialistas, mas isso tudo é um pouco anacrônico. Neste texto, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que há várias espirais de desdobramento do conceito. Só sei que nada sei, mas ele vai falar mais aqui para frente do Sócrates. Conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo é isso aqui. O espírito conhecer-se a si mesmo. E o que é o espírito conhecer-se a si mesmo? É ele tornar as suas potencialidades ato. Ele atualizar as suas potencialidades, né? Então, tornar-se livre é conhecer-se a si mesmo, né? Ou, se vocês quiserem a máxima do Kant, é saperialdi, né? É ousar saber por si mesmo, pela sua própria razão. Mas ele vai falar num determinado momento aqui, que a gente chega já do texto, que existem vários movimentos de desenvolvimento do conceito em vários lugares diferentes da história. O que dá a pensar, num certo sentido, que existe um desenvolvimento que vem da Grécia, que é esse da filosofia, mas existem outros. Ele fala, inclusive, que os chineses eles tiveram um desenvolvimento muito grande, desenvolvimento não no sentido desenvolvimentista, tá? Não é porque eles ficaram ricos, porque eles fizeram a Coronavac, nada disso. Eles têm um desdobramento conceitual de liberdade, de efetivar-se enquanto espírito, que num determinado momento, por contingências históricas, está estacionado. Ele fala isso, né? Então, ele está falando do quê? Da filosofia chinesa, que tem uma potência muito grande, inclusive se aproxima muito de questões que parecem da filosofia grega, né? A pergunta pelo ser e pelo nada, várias questões que são bem próximas. Depois, se vocês quiserem estudar isso, filosofia oriental, né? Que é um certo contrassenso, né? Mas ele leva isso em conta. Existia, sim, lá um extrinsicar-se do espírito, né? Que era o outro, não o nosso, com outras palavras, que foi estacado por algumas questões que ele diz que são contingentes. Mas o espírito deixado livre, ele vai desenvolver-se, né? Então, tem essa questão aqui também. Então ele vai dizer, aí o que é e aí tá, então o conceito ele tem essa necessidade, determinação de vir ao concreto, de tornar-se, portanto, atual. Agora, o que é concreto, né? O que é o concreto? O concreto, se eu falo para vocês, isso aqui é o mundo concreto. A gente tende a pensar que a concreção é algo de dado, isso aqui é concreto. Não, isso aqui não é concreto, isso aqui é uma caneta. Isso aqui está dado. E não é exatamente essa questão, ao contrário, toda a realidade, ela é realidade porque ela é conceituada pela consciência. Então, um pouco essa questão que ele vai colocar aqui. Então, ele vai explicar o que é esse concreto. E aí teria um outro trechinho. A liberdade é tornar as suas potencialidades atos. Mas não teria isso o contrário da liberdade? Eu me perder justamente ao que entendo que me é potencialidade, mesmo que não me é vontade? Então, mas isso é liberdade para eles. A liberdade, ela é exatamente isso que o Steiner colocou. A liberdade nesse sentido aqui, no sentido que vem do Kant, né? Que vem desse racionalismo, se vocês quiserem colocar. A liberdade kantiana é isso também, ela é responder às questões que são postas pela própria razão. Então, ela é responder às suas próprias normas. O que é liberdade? Liberdade é dar a si mesmo as regras. É autonomia. Autonomia é isso, né? Nomos é regra, né? É autonomos, é dar a si mesmo as regras. Mas que regras? Aquelas regras que são racionais.
quando você não segue as normas da razão, por exemplo, vou pegar um exemplo bem, assim, eu me embriago, porque eu tenho liberdade, eu estou afim, eu vou tomar todas hoje. O que o Kant diria? Você não respondeu a uma norma da própria razão, porque a razão diria para você que isso não é conforme o melhor, ou conforme uma regra geral. A sua razão sabe que isso é ruim. Você respondeu a uma heteronomia, uma norma que é externa, que é a norma da sociedade, né? Todo mundo está bebendo, todo mundo está andando sem máscara, vou andar também. Então, se você pensar racionalmente, o problema é que, como Kant disse, né? A gente lê os textos históricos do Kant, o homem não é só razão, o homem é afeto, o homem é vontade, né? A vontade do corpo, ela que é afetiva, da paixão, que é objeto da psicologia, ela não é a vontade santa, que é a vontade da razão. A vontade da razão é aquela vontade que só quer o que é regra. É essa vontade. Só que nós não possuímos uma vontade santa, né? Nós somos homens, né? Então é um pouco essa questão. Então, mas isso também é uma frase do Kant, tá? Mesmo o pior facínora sabe que o que ele cometeu é um crime. Por quê? Porque racionalmente ele consegue equacionar e ele vê que eu não consigo tornar aquilo norma comum. Eu não consigo tornar norma. Isso racionalmente. Então, essa noção de liberdade que está implicada aqui. A liberdade é exatamente essa potência racional e, volto a dizer, é o gás, é o espírito que se desenvolve. O espírito não é o meu espírito, porque nós somos homens, né? Homens que têm corpo, que têm afeto, que têm consciência aqui agora, tal, a gente vive no mundo. Esse pensamento, na verdade, de uma espécie de espírito. Não à toa, o grande livro do Hegel que eu citei para vocês chama Fenomenologia do Espírito, né? A fenomenologia do espírito é o vir a ser fenomenológico, ou seja, o aparecimento, esse desenvolvimento do espírito, né? E aí, agora, outro trechinho que eu poderia colocar na prova. Ainda ele vai dizer assim, no B. Então, esse aqui era o A. Na verdade, o que é o desenvolvimento? Agora, o que é o concreto? Já que o conceito se desenvolve ao concreto, o que é o concreto? E aí ele vai dizer, a respeito do desenvolvimento, podemos perguntar, que coisa se desenvolve? Que coisa é o conteúdo do absoluto? O que se desenvolve? Você pergunta para o Kant, o que se emancipa? Vai rodando, vai para onde? E aí ele vai dizer, o desenvolvimento apresenta-se como atividade formal sem conteúdo. Fica desdobrando e não sei o que se desenvolve. E aí ele vai dizer, o que se desenvolve é exatamente esse vir ao concreto. E aí ele vai falar aqui embaixo. Aí eu poderia colocar aqui para vocês na prova, olha só, esse trechinho para vocês explicarem para mim. Não só o ato é concreto, mas também o em si, o sujeito da atividade, aquilo que começa. Se finalmente o produto é tão concreto como a atividade é aquilo que começa, o curso do desenvolvimento forma também o conteúdo, a própria ideia, que precisamente consiste em que temos o uno e um outro, e ambos são uno, que é um terceiro, estando o uno no outro, junto de si mesmo e não fora de si mesmo. Entenderam? Claro, né? Mas o que ele disse aqui? É o uno, é o espírito, né? É o em si, que torna-se outro, né? Que torna-se outro. O que é esse outro? Eu sou livre, é o em si, eu sou livre. Eu torno a liberdade um objeto, torno a liberdade um objeto para a minha consciência. A consciência vai tentar entender o que é liberdade. Eu torno a liberdade um outro, para vir a ser um terceiro, que é o homem livre, que é o mesmo. Percebe? Então, é um pouco essa questão. Se vocês pegarem o exemplo da criança, também do desenvolvimento da fala, depois vocês vão ver isso em Piaget. Alguém já leu Piaget? Lerão, lá na psicologia. Então, agora já posso colocar na prova. Não estou brincando. Mas o que se desenvolve, então? O que se desenvolve é exatamente... O desenvolvimento não é um desenvolvimento vazio. É um desenvolvimento de algo. Ele é determinado. O pensamento não é pensamento em geral. Explica isso, exatamente. O Miller, o Marcos Miller, que morreu recentemente, é um dos grandes hegelianos do Brasil. Ele não morreu de Covid, mas foi aí durante a Covid, então foi uma coisa meio trágica e tal. E ele foi orientador tanto do Eric quanto do Fábio, que são os dois professores hegelianos aqui do departamento, né? E exatamente o texto que o João mandou explica exatamente essa questão do desenvolvimento.
E aí ele vai dizer, e aí, então, o que é a questão que ele pôs aqui? Que é uma questão muito interessante que está lá naquele vídeo que eu pus para vocês. Não sei se vocês lembram que no vídeo eu comecei tentando cantar, e ficou um lixo a minha tradução, mas enfim, tentando cantar a musiquinha do Gavroche, que é o menino dos Miseráveis, né? Os Miseráveis tem a figura do moleque, desse menino de rua, ele é um menino de rua, ele é filho de um escroque lá, de um cara que é meio aproveitador, ele tem 2 irmãs que são prostitutas. A história é bem legal. Leiam, depois eu conto. Se perguntar meu nome, hoje eu vou ficar receoso de responder. Mas você tem que pensar que o seu nome, ele precisa se tornar um outro para que você se aposse do seu nome e você vire você com o seu nome. Assim, o terceiro, né? É isso. Assim. Não, isso aqui, se perguntar de Piaget, não, Piaget deixa para lá, gente. Eu só estou tentando explicar, porque isso aqui parece muito abstrato, né? Parece, mas esse cara está viajando. Mas por isso que eu estava falando um pouco da figura do menino lá do Victor Hugo. O menino, claro que é uma personagem, claro que o Victor Hugo se vale dessas figuras, mas o menino canta aquela musiquinha, ele diz, né, se eu tenho, se eu sou alegre de caráter, a culpa é de Voltaire, se eu tenho a miséria, se a miséria se me legou, a culpa é de Rousseau, ele vai fazendo essa musiquinha, ou seja, a filosofia pôs em mim esse movimento de extrinsicar, vamos dizer assim, os elementos que estão dados e o querer tornar-se livre. E esse querer tornar-se livre não é um querer tornar-se livre meramente abstrato, é um querer tornar-se livre que efetiva configurações de vida. Então, eu querer me tornar livre, ou se vocês quiserem pensar a própria Revolução Francesa, nesse tipo de leitura, ela tem a ver, sim, com um desdobramento do saber, do usar saber. É porque eu ouso saber, e é porque esse menino e essas pessoas ousaram escapar à malha do status quo, ou seja, elas ousaram movimentar esse seu espírito, ou essa racionalidade, é que você tem também esse movimento que é histórico. Enfim, claro que aqui fazendo uma coisa um pouco selvagem, porque é óbvio que todo pensamento hegeliano tem um certo vetor, aqui pelo menos, lendo só na letra do texto, ao res do texto, né, um vetor idealista da história. Então, foi a Revolução Francesa foi movida por Rousseau e Voltaire. Sim e não, né? Foi movida também pela crise do feudalismo, vocês sabem que foi movida pela burguesia, né? Pelos interesses da burguesia. Quem é que vai dizer isso depois? Que é um hegeliano também? Não sabe? Marx? Exatamente. Marx vai pegar essa questão hegeliana e colocar num outro plano, né? Mas é isso aqui, né? Pouco. Aí, mas voltando. Aí dá uma virada muito... Ele fala que ele põe a dialética, ele põe a dialética de ponta cabeça, ou melhor, sobre seus próprios pés, né? Porque a dialética está voando, né, no mundo das ideias, assim. E aí ele vai dizer, é preconceito geral, e aí isso é interessante, que eu acho que isso já está apontando um pouco para uma questão que é chão, que é terra, né? É preconceito geral que a ciência filosófica só tenha de se ocupar de abstrações, generalidades ocas, enquanto a representação na autoconsciência empírica, o sentimento da nossa personalidade, o sentido da vida, são um concreto em si, determinada riqueza em si. Na realidade, a filosofia está na região do pensamento e por isso tem que se ocupar de generalidades. Então, essa ideia de que a filosofia ela é só viagem, aquilo que eu falei para vocês, né, que o menino do PIBID foi lá pedir para os alunos fazerem uma representação do que eles achavam que era filosofia, e eles ficaram tocando violão, tipo, filosofia é coisa de loucão, de doidão. A gente tem um pouco essa ideia, claro que ele não achava que era coisa de doidão, mas essa ideia de que a filosofia é uma ciência absolutamente abstrata. Então, eu já ouvi isso de várias pessoas, você vai em reunião, você assim, porque filósofo, né, fica pensando, e o que o Hegel está dizendo aqui? Ele vai dizer, não, a filosofia não é isso. E aí ele vai dizer assim, ele vai falar assim, nisso se diferencia o conhecimento racional do mero conhecimento intelectivo, da ciência. E o filosofar tem como tarefa demonstrar contra o intelecto, ou seja, contra as ciências dos objetos, que a verdade, a ideia, não consiste numa generalidade balofa, não é fumar maconha, né?
mas sim num universal que é em si mesmo o particular, o determinado. Se a verdade é abstrata, não é verdadeira. A sã razão humana somente visa ao concreto. Então, um pouco essa questão, assim, a ideia de liberdade, o conceito de liberdade, ele tem a função da filosofia no conceito de liberdade é fazer com que a liberdade se efetive na configuração da vida. Não é, sim, fazer com que a verdade vise ao concreto. Né? Então, não é ficar só especulando, né? E aí ele diz, então, é esse vir a ser da ideia. A ideia não é uma abstração balofa, né? E eu acho que ele é meio gordofóbico, porque genialidades balofas, né? Então, mas, assim, essa coisa, assim, não é vazia. Ao contrário. Se é vazio e não vem ao concreto, não é filosofia. E aí ele continua. Se unirmos o conceito do concreto com o do desenvolvimento, obtemos o movimento do concreto, com efeito em si e já concreto em si mesmo, e nós somos apenas o que já existe. Junta-se somente a forma nova, de sorte que aparece como distinto que o primeiro estava incluído no uno originário. Então, quando eu pego a noção de desenvolvimento, que é esse extrinsicar-se na sucessão, e a noção de concreto, eu entendo o que eu estou falando que é o desenvolvimento. Aí daqui a pouco ele vai ter que juntar isso, na verdade, com a história da filosofia, né? Por enquanto parece que está fora, né? E aí ele vai falar no finalzinho da página 338, as diferenças são consideradas desse modo como exclusivas uma da outra, e não como formando uma realidade concreta. Mas o verdadeiro, o espírito, é concreto, e as suas determinações são liberdade e necessidade. Essas são as determinações do espírito. Uma concepção mais alta afirma que o espírito é livre na sua necessidade, encontrando apenas nela a sua liberdade, do mesmo modo que a necessidade repousa apenas na sua liberdade. E aí ele vai dizer mais embaixo, o terceiro, o fruto do desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento que é o extrinsicar-se das potencialidades do espírito num terceiro, que se torna depois efetivo, o fruto do desenvolvimento é o resultado do movimento, mas enquanto é só resultado de um degrau, e como que derradeiro desse degrau, ao mesmo tempo é o ponto de partida e o primeiro de um sucessivo desenvolvimento. Ou seja, eu vou desdobrando esses conceitos. Portanto, as determinações do espírito, é por isso que eu falei lá naquele vídeo que não adianta eu pegar as determinações platônicas. Por quê? Porque o espírito ali estava num determinado degrau. O espírito vai cumprindo degraus, vai cimentando essa efetividade das suas próprias potências na história. É por isso que filosofia e história da filosofia são interrelacionadas. E ele vai dizer aqui embaixo, assim esse proceder, que é a questão da espiral, esse proceder, que é o desenvolvimento das potencialidades abstratas do espírito, tornando-se concreto, determinando-se, as determinações abstratas vindo a ser determinadas. Determinação, vocês entendem quando eu falo, né? Não? Não? O que é uma determinação? Determinação é algo, né? Quando eu determino, eu digo que não é um abstrato, né? Então, se eu tenho determinações, essas determinações elas apontam para isso e não para aquilo. Pegando de novo o exemplo da planta. Se eu tenho uma semente de abacate, está determinado que é abacate, não vai sair jacaré, né? Por isso que o nosso DNA não se transforma, né? Porque está determinado, mas não tem nada a ver isso, tá? Mas, eu só posso, na verdade, extrinsicar aquilo que é da minha potência, que não posso voar, por exemplo, né? Não posso aprender a voar de jeito nenhum, eu não posso aprender a respirar embaixo da água. Tudo bem que isso tem a ver com questões que não são potencialidades, mas eu não posso aprender a pensar como os deuses, porque eu não tenho essa potencialidade, né? Eu não posso produzir intuições intelectuais como os intelectos divinos, porque eu sou humana, né? E aí, mas ele vai dizer isso. Assim, esse proceder forma ulteriormente o já formado, comunica-lhes maiores determinações. Então, é como se você tivesse, se tomar vacina vira jacaré. Não vira. Por que não vira? Porque não tem essa determinação. Você devia responder isso, né? Assim, mas essa determinação, ela não está dada no espírito. Isso, né? Enfim. Pondo um pouco mais aqui na questão filosófica,
na questão da Revolução Francesa mesmo. A Revolução Francesa tem muito essa ideia de negar tudo em bloco. Então, eu vou negar o passado, né? Que é aquela coisa do ano 1. Vocês sabem que a Revolução Francesa funda o ano 1. É por isso que é 18 Brumário. Brumário eu nunca lembro qual que é. Mas é Brumário, Germinal, você funda outros meses. Então, a gente não quer nada dessas determinações históricas que estão implicadas, inclusive, no nosso calendário. Janeiro é Janos, julho é de Júlio César, Augusto é de Augusto, né? Então, você tem toda uma implicação histórica que está marcada na temporalidade dos nossos meses. Por isso que um mês é mais longo que o outro, que você rouba uma data daqui e dali. Ou seja, o que eles fazem? Não, vamos jogar essa historicidade que está implicada na própria construção e vamos começar tudo de novo. Então, se a gente tem o ano 0, o nascimento de Cristo, eles fazem a mesma coisa, ano 0. Né? Revolução ano 0, vocês já viram isso? É muito louco. E aí eles desdobram do ano 0 um outro tempo, como se o tempo que começa aqui agora na Revolução Francesa fosse um tempo que se inaugura a partir de si mesmo. O que o Hegel vai dizer? Não, filho, vocês negaram alguma coisa que estava determinado no tempo passado. Vocês negaram algo para construir outro algo. E isso que vocês negaram, vocês carregam como determinação para um outro lugar, né? Que é a ideia de levar para um outro lugar. Então você não constrói nada do nada. E essa foi um dos grandes erros da Revolução Francesa, né? Negar o passado em bloco, sem perceber que esse passado que foi aparentemente negado em bloco foi carregado para um outro lugar no próprio movimento de negação. E aí vocês sabem o que deu, né? A Revolução Francesa carregou para um outro lugar um problema que ela não resolveu porque ela achou que tinha jogado fora, que era o problema da burguesia, do terceiro estado. Você carregou só para um outro lugar, que deu no que deu, né? Então, é um pouco essa questão também, pensando historicamente, né? Essa questão da determinação. E eu não viro jacaré também. E aí ele volta aqui a questão, né, dessa questão, então, da espiral, né? Assim, esse processo forma ulteriormente o já formado, comunica-lhe maiores determinações. Então, eu vou determinando, então eu nego alguma coisa, determino outra, e essa determinação que veio de algo que eu neguei, pode ser levada para um outro lugar mais à frente. Torna-se o mais determinado, o mais formado e o mais profundo. Esse movimento é, como concreto, uma série de desenvolvimentos que se não deve representar a maneira de uma linha reta, dirigida para o infinito, abstrato, mas a maneira de um círculo que volta sobre si mesmo e cuja periferia é uma grande quantidade de círculos, em que, ao mesmo tempo, uma grande série de desenvolvimentos que giram sobre si mesmo. Então, é como se você tivesse vários círculos de desenvolvimento. Então, não é uma linha. Não estão todas as questões estão linkadas, né? Você tem vários movimentos de determinação que acontecem, às vezes, na periferia desse grande movimento. Por isso que, às vezes, você tem acontecendo num lugar Rousseau e Voltaire, no outro lugar acontecendo Kant. Então, você tem linhas de desenvolvimento. Ou, num momento, você tinha acontecendo a Grécia e você tinha, ao mesmo tempo, acontecendo a China. É um desenvolvimento de pensamento que, num certo momento, na China, estacou. E na Grécia continuou a se desenvolver. Essas determinações foram se refinando. Essa é a ideia dele, claro, tá? Não tô dizendo isso, não. Então, essa ideia, que eu acho uma ideia muito bonita, não é uma linha reta, são vários espirais de desenvolvimento que vão voltando-se sobre si mesmo. E aí ele vai falar, então, que a filosofia, no fundo, é a apreensão do desenvolvimento do concreto. E aí ele diz, assim, a ideia como concreto em si mesma, desenvolvendo-se, é um sistema orgânico, uma totalidade que compreende em si multidão de graus e de momentos. Então, todos os sistemas filosóficos, eles estão organicamente linkados, organizados, segundo uma sintaxe, eles não são paratáticos, como eu disse, né? Não está um do lado do outro. Que é esse desenvolvimento. Embora eles se contradigam, às vezes, eles se encontrem em lugares diferentes no tempo, na determinação, às vezes essas determinações, elas são temporalmente contemporâneas, mas elas estão em lugares diferentes, e aí ele continua. A filosofia, por si, é o conhecimento desse desenvolvimento. E como pensamento, é ela própria esse desenvolvimento pensante. Quanto mais esse desenvolvimento progrediu, tanto mais perfeita é a filosofia. Então, a filosofia é o conjunto das filosofias. Isso é a filosofia. E aí ele vai dizer, né, que esse progredir da filosofia, e ele vai dizer mais aqui embaixo, essas são as proposições abstratas acerca da natureza da ideia e de seu desenvolvimento. Assim formou a filosofia, constituindo-se em si mesma. É uma ideia no todo e em todos os seus membros, como um indivíduo vivo, uma vida,
um pulso que bate por todos os membros. Então, cada sistema é parte da filosofia como um membro de um corpo, nesse sentido, né? E aí, quais são os resultados obtidos, né, na parte 3, desse conceito de história da filosofia que ele levantou aqui? Ele vai novamente usar o exemplo da criança, que ele traz aqui. Outras coisas não sucedem na criança, cujas capacidades físicas, especialmente as atividades psíquicas, aparecem uma depois das outras, simples e ingenuamente, de sorte que os progenitores, que pela primeira vez fazem disso a experiência, veem diante de si como que um milagre, e perguntam-se de onde provém tudo que, já existente por si no interior, começa então a manifestar-se. A plena sequência desses fenômenos tem só a forma da sucessão no tempo. Então, a criança só se desenvolve no tempo. E você vai vendo, né? Uma hora ela fala, no outro dia ela mija no colchão, no outro dia ela desenha, e você fala, nossa, ela já sabe desenhar, e fala papai. E aí isso se dá como uma sucessão temporal, né? Então, é uma sucessão, uma coisa após a outra. Eu não consigo, a criança não sai tudo ao mesmo tempo, né? Começa a falar, a gritar. Então, essa questão do vir a ser, que é histórico, que é uma sucessão, é processual, é um processo. E aí ele vai falando assim, que ele mostra, então, que observa apenas ainda que o resultado de quanto dissemos ser o estudo da história da filosofia, o estudo da própria filosofia, o que, aliás, não podia deixar de ser. Isso aqui fechou, né? Depois a gente vai ver, guardem isso aqui, como Nietzsche critica exatamente essa questão, que filosofia e história da filosofia passem a ser o mesmo. Isso é muito importante, isso foi fundamental, inclusive para a construção da filosofia na USP, claro, o Goldschmidt pensa um pouco aqui desse modo também, mas também da construção dos currículos de filosofia. Não é à toa que os currículos de filosofia, no Brasil e no mundo, mas no Brasil mais, porque a gente tem esse padrão europeu, né? Que também tem uma filosofia de modelo americano, mas a gente tem uma filosofia de padrão europeu que veio pela França, enfim, depois a gente vai discutir isso no segundo momento do curso. Ela tem esse forte amparo histórico, ao ponto de quase virar só história da filosofia. E aí ele vai falar aqui mais embaixo, demonstrar-vos essa ideia, explicar à luz delas as manifestações históricas, eis a tarefa de quem ensina história da filosofia. A razão por que me disponho a dar as lições sobre esse assunto. Culpa da USP. Não só é culpa da França. Na verdade, depois eu vou falar isso para vocês, a gente vai conversar um pouco sobre isso no segundo momento do curso. Deixa eu ver se falta muito, senão eu não vou conseguir terminar nunca isso aqui. Então, já tá acabando. No segundo momento do curso, eu vou falar exatamente para vocês de como, no século XX, você tem uma separação entre modos de fazer filosofia, uma filosofia que acaba sendo chamada de filosofia continental e a outra filosofia como filosofia analítica. E são dois modelos de filosofia. A nossa filosofia no Brasil, em larga medida, a UNB, por exemplo, é uma exceção, outros tem universidades no Sul também que são exceção, inclusive porque as universidades do Sul estão mais próximas das universidades da América Latina, mas a nossa filosofia no Brasil, tirando as exceções, ela tem um pé na filosofia europeia e não americana, e não de língua inglesa, né? Que depois vai ser a filosofia mais próxima à americana. É por isso que nós temos esse forte aporte na filosofia historicista, na história. Né? Por isso que Hegel é uma figura tão importante para a construção dos nossos próprios currículos. O currículo de filosofia do nosso departamento, apesar de ser um departamento muito diferente dos outros, é histórico. Né? Você tem história da filosofia antiga, história da filosofia medieval, história da filosofia moderna, história da filosofia contemporânea. Quando os professores montam os seus cursos, geralmente eles montam os cursos historicamente. Começa com Kant, passa para Hegel, e isso não precisa ser assim necessariamente. Já pensaram? Então, essa é uma questão também que a gente vai depois entender. E aí ele vai falar, então, o porquê que eu posso entender que esse desenvolvimento que ele explicou até agora se dá no tempo. Eu já expliquei um pouco. Porque esse extrinsicar-se, ele naturalmente pensa na sucessão. Eu não consigo pensar em algo que se põe para fora se eu não pensar também, junto com essa noção, uma noção temporal, né? Uma noção de que alguma coisa eu tenho em si que se torna um outro e que vai se tornar um terceiro, eu penso numa sucessão, porque também
esse que se torna um outro é o mesmo. Não são três coisas diferentes. E aí ele vai dizer isso aqui. Mas uma forma de exterioridade é o tempo. Forma esta que terá mais amplo exame na filosofia da natureza e na do espírito finito. Essa existência, e com ela o ser no tempo, é um momento não somente da consciência particular, que como tal é essencialmente finita, mas também do desenvolvimento da ideia filosófica no elemento do pensamento. De fato, a ideia pensada no seu repouso é sem tempo. Então, se a razão fosse uma razão plena de todas as suas potencialidades imediatamente, tá tudo dado. A criança já nasce falando, comendo, cuspindo, lendo Kant, lendo Hegel, já nasce assim, aquela criança que já nasce assim pronta. Ela não se desenvolveria no tempo, se ela fosse plena. Mas o que ele vai dizer? Ela não é plena. O pensamento, se essa ideia estivesse pronta em repouso, ela não precisaria do tempo. Pensá-la no repouso é o mesmo que fixá-la de uma forma da imediatez, o que equivale à sua mesma intuição interna. Agora, ela ficaria presa em si mesma, portanto, ela tem que desdobrar-se em relação ao tempo, que é exatamente essa ideia de desenvolver-se, né, que ele vai chamar dessa atividade, ele vai dizer a ideia concreta da filosofia é a atividade do desenvolvimento, a qual revela as diferenças que em si contém. Essas diferenças são pensamentos, porque aqui tratamos do desenvolvimento do pensamento. Então, ele mostra por que a história da filosofia, ela não só é filosofia, como a filosofia mesmo, ela precisa ser pensada na história. E aí ele vai terminar esse texto, que eu já estou fechando aqui para vocês poderem perguntar alguma coisa, que ele vai mostrar o como isso é real e como eu também não posso sequer pegar uma filosofia lá do passado e colocar aqui para responder as minhas questões, porque as determinações daquela filosofia não são as nossas. O pensamento que está lá é mais indeterminado que o nosso. Então, essa questão das determinações que foram se desdobrando, elas devêm daquele passado, e, portanto, o passado faz parte do desdobramento. Também ele vai dizer isso. Por que eu tenho que conhecer esse desenvolvimento? Porque senão eu não consigo pensar o próximo passo, pelo menos não conscientemente. E aí ele vai dizer essa questão, né? Que filosofias que gozaram de amplo poder de determinar num determinado tempo, hoje em dia são falhas, e ele diz isso aqui. Cada princípio gozou por tempo de predomínio. Quando todo conceito... 345. Quando todo o conceito do mundo se desenvolveu, nessa forma especial foi denominado sistema filosófico. Falta conhecer ainda a sua execução. Mas quando o princípio é ainda abstrato, não basta para compreender as formas que pertencem à nossa concepção universal. As teorias de Descartes, por exemplo, são suficientes apenas para o mecanismo. E para nada mais. As suas representações de outras manifestações do mundo, como as da natureza vegetal e animal, são insuficientes e, por conseguinte, não oferecem interesse. Então, elas perdem esse sentido. E ele vai falar isso também de Platão. Ele vai dizer que, por exemplo, Platão é indeterminado para nós. Platão, por exemplo, não tem uma filosofia ética. Ele não tem uma filosofia política, porque as determinações éticas para ele ainda estavam em germe. E aí ele vai dizer isso exatamente comparando com a criança. Ele vai parar aqui na página 347. Ou seja, Platão é mais abstrato do que nós. Por quê? Porque aqui, o que para nós já veio a ser concreto, em Platão ainda é uma determinação abstrata. Então é como se a gente fosse ficando menos abstrato. Isso é muito interessante porque inverte um pouco uma coisa que a gente acha, que as crianças são empíricas, né? Que a criança fala caderno, caderno. Ele diz a criança é mais abstrata nesse sentido do que o adulto, porque ela tem menos determinações, ela tem determinações mais abstratas, e ele diz isso. A criança, como os antigos, como a infância do mundo, se vocês forem pensar, a Grécia, é igualmente a mais abstrata, a mais pobre em pensamento, enquanto pertence à natureza do homem, é abstrato. Mas a respeito do pensamento, é mais concreto do que a criança. Sem dúvida, o homem, na sua generalidade abstrata, não se subtrai a fins práticos, como a manter a família, a cumprir os próprios deveres do ofício, mas contribui também para um grande todo orgânico e objetivo que domina e que dirige. Nas ações da criança, não há mais do que um eu infantil, isto é, momentâneo. Nas ações do jovem, a constituição subjetiva ou o escopo acidental constituem o princípio da ação, pelo que a ciência é mais concreta do que a percepção universal. Então, é como se essas objetividades, essas determinações, viessem a ser no tempo.
E aí ele fala várias vezes dessa questão do porquê que Aristóteles e Tales e Platão e todos esses filósofos do passado, apesar de serem importantes, de serem estudados, eles não podem determinar aquilo que nós estamos perguntando aqui agora. É por isso que ele diz, e isso está na página 351, e ele está fazendo uma crítica aos contemporâneos dele, e eu falo disso lá no vídeo usando um exemplo, mas aqui ele traz outro exemplo, não adianta, para fugir à modernidade, virar medieval. Não adianta, para fugir ao problema moderno, que é o problema da cisão do sujeito e do objeto, como eu falei para vocês lá no vídeo, ou a cisão do trabalhador e dos seus produtos, né, que é um problema moderno da indústria, ou do trabalho, o trabalho que a gente chama de trabalho alienado, não adianta falar assim, então tá, agora a gente vai montar um monte de confraria medieval, a gente vai voltar a viver como se a gente vivesse na Idade Média. Vários intelectuais da época do Hegel, os românticos, eles deixaram de ser protestantes. Isso é interessante também. Eles se religam, vamos dizer assim, eles voltam a ser católicos. Por quê? É como se você quisesse saltar para fora dos problemas que a razão reformada, a razão protestante, coloca, né? Que são problemas modernos. Então não adianta, ele diz não adianta, ele vai dizer isso aqui na página 351. Deixa eu só ver onde que eu começo. Que ele vai falar de Platão, na filosofia de Platão, todas as vezes que se apela para o tempo moderno, do ponto de vista de uma antiga filosofia, recomendando, por exemplo, a filosofia de Platão, considerada como uma âncora de salvação para se subtrair às complicações e dificuldades dos períodos posteriores, não se creia que essa volta tenha caráter de espontaneidade da sua primeira ressurreição, o neoplatonismo, o neopitagorismo helenístico. Pelo contrário, essa exortação à modéstia tem a mesma origem daquela que quisesse fazer retroceder os homens civilizados da sociedade atual aos costumes e ideias dos selvagens da floresta da América Setentrional, ou da recomendação de adotar a religião de Melquisedeque, que Fichte defendeu ser a mais pura e a mais simples, e por isso mesmo a única que deveríamos voltar. Sob certo aspecto, semelhante regresso manifesta o desejo de um princípio, de um ponto de partida, que se deve, porém, buscar no pensamento e na própria ideia, e não numa forma, por mais autorizada que seja. Por outro lado, esse regresso do espírito desenvolvido, enriquecido a tal simplicidade, ou seja, a algo mais abstrato, algo abstrato, estado ou pensamento, não pode deixar de se considerar senão como um refúgio da impotência do espírito, que, em face do rico material de desenvolvimento que se lhe desenrola diante e pede para ser compreendido e aprofundado pelo pensamento, confessa a sua incapacidade e procura confinar-se no estéril conteúdo. Percebem essa questão? Então, é como se, não só a filosofia histórica, essa historicidade ela é imanente, ela é irremediável. Eu não posso, então eu quero escapar aos problemas que a racionalidade da reforma protestante colocou para mim, qual seja essa relação do sujeito com a sua própria fé, né, que é uma subjetividade racionalizada, a subjetividade, a fé subjetiva da reforma protestante. Por exemplo, na reforma protestante, eu posso ler a Bíblia, por exemplo. Isso é uma determinação diferente daquela do cristianismo primitivo, em que existia uma comunidade cristã. Agora parece que você tem um indivíduo e a fé torna-se, vamos dizer assim, subjetivada. Então, é claro que isso traz um problema, e a gente vê esse problema aí, inclusive o problema de a gente ter religiões conflitantes, né? Religiosidades conflitantes. Agora, dá para eu simplesmente voltar para trás e a gente vai viver como os primitivos do primeiro cristianismo? Não. Por quê? Porque a abstração em que eles viviam, as determinações deles, elas são menos desenvolvidas que as nossas. E isso só se faria segundo uma espécie de nostalgia. E impotência, né? É como se uma criança que sabe falar quisesse retroceder à idade da infância. Infante é aquele que não sabe falar, né? É como se eu quisesse ser infante. E a Guerra já tenta isso no Concílio Vaticano II, voltar a... não. Na verdade, aí, parênteses, tá? Hegel tem vários textos sobre o cristianismo primitivo. É ambíguo isso aí, agora parênteses mesmo. Você fala assim, então quer dizer que os gregos eram inferiores em determinação e a filosofia grega é inferior à nossa? Sim e não, porque também algo se perde nesse processo, tá? Não é só
Não é só apogeu, não é só desenvolvimento. Tudo bom. Algo se perde também. Tem algumas dimensões, né? É. Mas em certas dimensões, o objetivo do documento é esse, voltar à igreja primitiva. Isso é bastante claro. A comunidade cristã, tanto que retoma-se o catecumenato, tanto que retoma-se as comunidades eclesiais de base, para voltar a esse cristianismo de comunidade. Mas eu acho que isso é legal, porque é uma outra comunidade, não é? Uma comunidade que, não sei se passa por cima dos problemas, né, atuais, num certo sentido. Porque o Hegel, vocês sabem, isso também está até traduzido, eu vou até colocar aqui para vocês, tá? Porque eu acho que vocês podem se interessar. A editora chama Editora Clandestina. Essa editora clandestina é uma editora de livros de filosofia que é aberta, é só entrar lá, vocês pegam o que vocês quiserem, tá? Ela não vende, é um livro que está editado, tem ISBN, é um livro todo bonitinho, mas é de livre acesso. E ali nessa editora faz parte um amigo aqui da gente, que chama Oliver Tolle, e ele é hegeliano também, e ele traduziu a vida de Cristo, né? Então ele veio aqui, inclusive, fazer um curso sobre isso, que é um livro de Hegel. Então Hegel tinha um interesse, sim, nessa comunidade primitiva do cristianismo. Era um pouco um modelo. Então é um pouco ambíguo, não é que você simplesmente não pode voltar atrás porque o que está atrás é pior, menos determinado, mais abstrato. Algo se perde no desenvolvimento, inclusive se perde essa completude ética, essa eticidade, vamos dizer assim, da comunidade que está dada no cristianismo antigo e na Grécia. A gente não tem mais isso porque a nossa comunidade ela é subjetiva, né? Você tem os sujeitos e o Estado vai ser uma outra coisa, tal. Então algo se perde nesse caminho, sim. Mas não adianta eu pegar os instrumentos e trazer de lá e tentar resolver aqui. Ele está falando um pouco dessas confrarias, os românticos, vários deles voltam a ser católicos, depois há várias confrarias, isso bem posteriormente, depois do Marx, inclusive os socialistas utópicos, na época do Marx, por exemplo, um dos socialistas utópicos, que inclusive escreveu uma utopia que chama Relatos de Lugar Nenhum, acho que chama, é uma utopia socialista, né? Que chama William Morris. O William Morris, ele era um homem muito rico, ele tinha indústria, era um industrial inglês, e ele resolve, ele não quer explorar, porque ele não quer, portanto, fazer parte da exploração capitalista e tal, ele resolve que ele vai voltar ao modo de produção manufaturado, ao modo de produção medieval, ao modo de produção que seria, portanto, mais autêntico, em que os objetos trariam a mão do artesão, né? Então, essa ideia da manufatura como mais autêntica, ou seja, como mais completa, porque exatamente tem a mão do artesão e existe ali uma autoria, né, uma relação com aquele que produziu. E, óbvio, também são os objetos muito mais bonitos, né, nesse sentido de você ter uma subjetividade implicada ali. Né? Então, ele faz essa confraria, que é a confraria dos pré-rafaelitas. Os pré-rafaelitas é porque eles vão retomar a arte significa indústria, tá? O movimento Art and Crafts, artes e ofícios, né? Eles voltam a essa indústria primitiva, às artes primitivas, antes de Rafael, que é o pintor do Renascimento, então antes da Renascença, antes da modernidade, como se eles fossem homens da Idade Média. É bem interessante isso, o movimento pré-rafaelita, se vocês quiserem procurar, vários pintores, inclusive a maior parte das pinturas que a gente conhece da Idade Média, essas imagens da Idade Média são pré-rafaelitas, né? Na verdade, são do século XIX, né? Um dos pintores mais importantes desse grupo chama Dante Gabriel Rossetti. Ele pega esse nome do Dante, né? Do Dante Alighieri. Mas aí você olha uma pintura pré-rafaelita ou um objeto pré-rafaelita, um objeto feito pela companhia do William Morris, e você percebe ali que ele não resolveu o problema, ao contrário, você simplesmente se transforma numa outra borda do mesmo problema. Então você não resolve fazendo isso. Não adianta ficar fazendo uma comunidade hippie, né? A não ser que essa comunidade hippie ela implique que Dante também, é lindo Dante, eu acho o nome. Vocês devem conhecer várias pinturas desses artistas, porque se usa muito em capa de livro, e filósofo não tem muito bom gosto de pintura, né?
E aí, como eles faziam muito essas pinturas pseudo-históricas, os pré-rafaelitas, o pessoal usa muito para cartaz. Assim, eu tenho uma relação de amor e ódio por eles. É feio, é brega, mas ao mesmo tempo é legal. Mas eles usam muito, né? A Ofélia Acho caro. do Milá. Hã? Diga. Diga. Mas enfim, só terminando é um pouco essa questão. Eu estou trazendo um exemplo que não é um exemplo filosófico, é um exemplo concreto, mas é um exemplo disso que o Hegel está dizendo. As determinações do próprio trabalho são outras. Então, as nossas questões são outras. Então, a filosofia ela não tem como retroceder, mesmo que ela queira. Então, porque ela é empurrada para frente, né? E aí depois vocês vão ver uma figura que é bem interessante, que aparece no Walter Benjamin. É a figura do anjo da história. O anjo da história, ele é empurrado pelo vento do progresso. Então ele olha, estatelado para um monte de mortos que ele quer inventariar, que ele quer fazer, às vezes, de rever o passado, ele quer carregar esse passado, ele quer dar conta desse passado, mas o vento do progresso o empurra para frente, o empurra para longe. E aí ele olha, o anjo da história, abismado para esse passado. Então é um pouco essa concepção, guardadas as proporções, que é claro que o Benjamin está criticando essa noção de progresso, que estão implicadas aqui no Hegel, né? Por isso que o último texto que a gente vai ler, eu não sei se vocês já começaram a ler, é um texto para fazer com que vocês achem o texto do Hegel um texto legal e fácil. É o texto do Adorno, que chama O Progresso. Mas por que eu pus esse texto? Na verdade, a gente não vai nem trabalhar com ele. É porque esse texto ele fala do Kant e do Hegel, mostrando como entre Kant e Hegel você tem essa questão do progresso, da história do progresso, e como, evidentemente, nós fizemos uma crítica do progresso, nós temos uma crítica do progresso que vem toda no século XIX, no século XX, mas como também o Adorno diz que nós não devemos perder alguns elementos dessa noção de progresso. Olha lá, ele vai apresentar na quarta. Por que você não apresenta para nós também, João? Ah, legal. Você vai ficar fã desse texto. Não, já, desde o primeiro semestre, né? Que eu Pois tô falando desse texto. Se quiser, pode ser. Mas você que esse sabe, texto. professor. Eu acho legal, porque na verdade não é um texto que a gente vai trabalhar no nível estrutural. Por quê? O Adorno é um autor do qual eu gosto muito, tal, mas ele escapa um pouco da leitura estrutural. Não é que ele escapa, mas porque ele tem essa forma ensaio, né? A forma ensaística. E a forma ensaística, ela, sabendo das regras lógicas de um texto, ela subverte essas regras lógicas. Então parece que saltou de uma coisa para outra. Aí cai um exemplo que você. Por que ele está falando disso agora? Você só vai entender lá mais para frente. Corridão, né? É um texto estranho, porque exatamente ele está fazendo uma crítica, embora seja alguém que leu Hegel e que tem toda uma estrutura de pensamento que é essa dialética, né, essa questão da dialética, que eu não tenho uma coisa só, eu não pego uma coisa e tomo ela positivamente, eu penso essa coisa no seu desdobramento também, né? Ela se desdobra em outras questões e às vezes eu tenho um terceiro que é essa coisa mesmo explicitada de outro modo. Então também tem esse desenvolvimento do modo de exposição dialético, né? Que é isso que o Hegel está expondo aqui, claro, dentro da questão da história da filosofia. Então, eu coloquei lá para vocês a questão do fórum, que é o fórum de paráfrase. Eu vou ler para vocês o fórum, espera só um pouquinho aqui, e aí a gente conversa um pouco sobre esse fórum para fechar a aula, né? Que daqui a pouco também vai parar de gravar. Vocês sabem que uma última aula aí que eu fui gravar, ela gravou pela metade. Aprender 3. Só porque... Não, porque também que você escreveu aqui, filha. Fechou, peraí. E vocês gostaram mais do texto agora ou odiaram plenamente? O exercício é assim. Após ler o texto de Hegel, tente explicar como ele justifica a premissa abaixo, parafraseando o autor. Ficou com 2 O.
E aí eu coloquei esse trecho para vocês explicarem a partir dessa premissa. Se o pensamento, enquanto essencialmente pensamento, é em si e por si instante e eterno, e se o vero está contido só no pensamento, como é que este mundo intelectual consegue ter uma história? Então eu quero que vocês expliquem, vamos dizer assim, é isso que eu acabei de falar aqui, né? Como ele explica que o pensamento, sendo em si eterno e uno, ele se desdobra no tempo, porque ele se desenvolve sendo um, ele se torna num outro para se tornar um terceiro que é o mesmo. É isso que eu falei para vocês aqui nessa noção de desenvolvimento, tá? Eu pretendo rever a aula. Essa aula vai ficar gravada e eu penso também em gravar um vídeo, porque no vídeo, embora eu tenha ficado bem colada no texto, né, lendo o texto e tal, no vídeo eu vou fazer uma espécie de resumão do texto, que é mais a anotação que está no caderno. Eu preferi ir pelo texto hoje mesmo do Hegel, para a gente ficar colado na letra do texto, que eu acho que vocês tiveram uma certa dificuldade de ler, né? O que eu sempre fazia quando eu estava na filosofia, e eu estudei na USP, enfim, tal, então eu sou bem estruturalista nesse sentido, eu estudei numa universidade que era bem assim, às vezes eu li o texto em casa e eu ficava pensando assim, nossa, tem uma palavra atrás da outra e não quer dizer nada. Eu pensava assim, era uma palavra atrás da outra, e eu li uma frase, voava, lia duas, voava para o outro lado, eu pensava na conta de água, na conta de luz, na morte da Bezerra, não conseguia me prender, realmente saía voando. Mas aí dava aquela lida, meio assim, voando mesmo, ia para a aula, e claro, eu tive professores melhores do que eu acho, né? Mas aí o professor começava a falar assim, aquilo que eu tinha lido começava a juntar os pedaços, né? Assim, aí eu ia ler de novo. Então, aí eu comecei às vezes não ler mais, só ia assim, lia, ouvia o que o cara falava primeiro e lia depois. Mas no começo, principalmente Kant, né? Eu tinha a impressão que não estava escrito nada ali, que você tinha colocado uma palavra atrás da outra, não tinha nexo para mim. Falava, tá escrito em português, mas não está escrito nada, era o que eu pensava. Depois, exatamente a questão. Não. Mas exatamente a questão do estruturalismo é essa. Você não vai ficar preocupado com um monte de coisa que você não sabe. Você cola neste texto e aí você aprende. O que a gente aprende com esse método? A gente aprende a ler este texto. Então é assim, é uma coisa que depois relaxa, acalma a sua vida. Porque aí você vai entender que eu vou ler este texto e meu trabalho é sobre este texto. E aí eu me acalmo, porque todos os outros textos que estão em volta eu ponho entre parênteses, e eu vou cuidar deste texto primeiro. Então é uma coisa assim que te dá também uma capacidade de leitura vertical, que não é essa horizontalidade, que você pode conhecer menos, mas conhecer em mais profundidade. Depois de um tempo, o que eu acho que é o grande ganho desse modo de trabalhar, que também traz vários problemas, a gente inclusive vai ler o texto do Porchat, que vai criticar esse modelo, te permitir depois você se tornar um leitor muito melhor. E aí vocês vão ler outros textos, até textos que não são de filosofia, de outro modo, porque vocês vão conseguir perceber como o texto se concatena internamente. Às vezes você pega um texto de um assunto que você não entende e percebe que está mal construído, e percebe que não é bom. Porque você percebe, aqui tem um salto, ó. O cara saiu disso para isso, mas isso aqui não é conclusão disso. Isso é uma leitura lógica, percebe? Você percebe assim, pô, o cara falou isso e falou isso, mas isso não devém disso que não chega nisso. Então, você percebe isso, né? Então, você consegue ser um leitor muito melhor. E esse instrumento também, porque vocês vão perceber isso, o João vai falar isso para vocês, várias pessoas vão falar isso para vocês. A gente não lê todos os autores. Vários autores vocês só vão ouvir falar, vocês não vão ler. Muitos autores mesmo, vocês não vão nem passar perto. Eu, por exemplo, nunca li Hegel na minha... Acho que eu li esse texto só, na graduação. Eu li um monte de Kant, aí li um Tomás de Aquino, aí Kant, um monte de Kant. Aí, enfim, dependia muito do professor que você pegava, né? Eu nunca li Hegel, mas você consegue um instrumento que, apesar de você não ter lido aquele autor, quando você for ler aquele autor, ele não parece mais para você que é uma palavra atrás da outra, você consegue entrar. Quer dizer, é uma palavra atrás da outra, né? Mas é uma palavra atrás da outra com sentido. Você consegue entrar no texto, porque você tem esse instrumento de leitura que
primeiro você sabe o que você tem que ler no texto, né? Como você tem que ler o texto. Então, eu acho que isso é um grande ganho, tá? Para ler. E aí, o que a gente está fazendo lá, no aprender, são exercícios de prática, de escrever, né? Porque escrever filosofia é um outro momento. Aí eu acho que é realmente um momento mais tenso, porque aí é um parto, realmente, né? É uma coisa que você tem que conseguir entender o texto, conseguir sintetizar esse texto com uma outra questão e conseguir produzir uma terceira coisa que é a mesma sendo outra, não é tal. Não, mas eu acho que indo com esses exercícios de pouquinho, pelo menos a forma de construção de um texto vocês vão ter mais ou menos dominado. É por isso que a questão não é a BNT, não é norma técnica. Isso vocês aprendem depois, pegam um manual, seguem. Não é isso. Não é como citar, é o porquê citar, né? Eu vou parar de gravar, gente, que já avisou aqui, né? Senão ele para de gravar e fica aquelas aulas tudo picadas.